um potencial de valorização de mais de 79% e um dividend yield ultrapassando a casa dos 12%. Bom, eu fiz uma análise com os grandes bancos, né, na nossa bolsa, Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, e hoje eu vou mostrar aqui qual o potencial de cada ação e o que eles podem pagar em dividendos em 2022. Mas antes de começar esse vídeo, dá um like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E se você é inscrito, verifique se de fato está inscrito, porque o YouTube tem excluído muita gente. Então, se inscreva novamente, ative as notificações e comentem. Vocês têm alguma dessas ações? Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil. Eu vou sortear essa garrafinha da Levante e um livro, O Investidor Inteligente. Para participar, basta comentar. O resultado sai na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, no meu Instagram, tá nos stories. Se você não me segue, aproveite, me siga lá que eu posto conteúdo sobre o mercado o tempo inteiro. Então o link tá aqui embaixo. Bom, 2022 começou positivo para as ações dos bancos, né? Parece que teremos aí o ano dos grandes bancos. Na bolsa, eu vou colocar o primeiro gráfico aqui, mostrando, né, o que está acontecendo com essas ações. Então a gente vê, né, nesse momento aqui, até então, o Ibovespa subindo 16,7%, Itaú, que lidera nessa alta, subindo mais de 25%, o Bradesco subindo 9%, ficando um pouco para trás, depois de um resultado ali com o não recorrente, Santander subindo 15,5% e Banco do Brasil subindo 17%, tá, pessoal? Então a gente tem uma performance positiva aqui, na média acima do que o Ibovespa, né? Quais são pontos importantes aqui para a gente ter um ano positivo para os bancos, né? O cenário, primeiro fato, né? Alta de juros. Então a gente tem um movimento de alta de juros que, de fato, não impacta a carteira de crédito, porque o que, de fato, muda ali o negócio são, né, os spreads, as taxas de spreads, mas quando a gente fala do book do banco, né, do patrimônio próprio, tem, sim, né, um impacto grande aí com esse aumento de Selic. Além disso, nós temos aqui um ano em que a gente está vendo uma migração, né, do tema de investimento para ativos atrelados ao velho mundo, né, com múltiplos baixos, ou seja, Brasil é um grande destaque, a gente tem assistido aí nos últimos meses a grande entrada de fluxo no Brasil, principalmente nesses ativos, e os bancos têm múltiplos baixos, né? Além disso, estão muito bem preparados, muito bem provisionados, o sistema financeiro nosso é muito sólido, tá? Então o cenário de fundo é muito positivo. E aí eu peguei então esses 4 bancos, né, que são os 4 maiores aqui, os 4 tradicionais, e fiz uma análise de quanto eles podem distribuir e quanto isso geraria de dividend yield e também quanto ele deveria valer na bolsa, dado aqui algumas premissas de múltiplos, tá? Preço-lucro no caso. Mas para dar sequência nessa conversa, eu vou mostrar aqui para você os guidance, né? Que são nada mais do que os guias, né? De quanto os bancos devem entregar esse ano. Vou começar mostrando aqui o guidance do Bradesco, tá? Ah, pessoal, e todos esses gráficos, tabelas, estão no meu canal do Telegram, já disponibilizei lá. Então se você não faz parte, aproveita, entra lá, já vai acompanhando com os gráficos aí na mão. Então, o Bradesco espera um crescimento, quando a gente olha para a carteira de crédito, né, entre 10% e 14%, isso aqui é super positivo, né? Do lado, que mostra que a economia tem retomado, as carteiras de crédito nos últimos meses, né, tem crescido, em 2021 foi super forte esse movimento. Também, a margem, né, que de fato ali, quanto ele vai ganhar com a carteira de crédito, e mais uma linha aqui, né, a receita de prestação de serviços, que mesmo com os bancos digitais crescendo entre 2% e 6%. Tá? Vou passar aqui para o Itaú e pegar as principais linhas, né, para vocês, mas carteira de crédito crescendo consolidada entre 9% e 12%, margem com clientes, que isso é extremamente importante, entre 20,5% e 23,5%. Tá? Então a principal linha de receita deles crescendo fortemente. Expectativa, né? E despesas, vou trazer um outro número aqui, crescendo entre 3% e 7%, ou seja, aqui um número controlado. E o Banco do Brasil, que trouxe essas projeções também, né? Ele já mostra aqui o lucro, quanto ele deve dar entre 23 e 26 bilhões no ano, uma projeção bem otimista na minha visão, tá? O Banco do Brasil aqui entregou um baita de um resultado em 2021, tem algumas questões aí, né? Talvez tenha provisionado um pouco menos do que deveria, tem distribuído dividendos, mas é um baita de um resultado, né? Então vamos começar aqui a olhar para cada um deles e quanto cada um deveria valer, pessoal. E explicando, né? Vou começar a mostrar essa análise por múltiplos. Primeiro, preço-lucro. O que você tem que entender, né? O price earnings, né? Que também muitas vezes é PI ou PL. É o valor de mercado da empresa, então é quanto a ação vale vezes a quantidade de ações que ela tem total. Você acha quanto vale a empresa como um todo.
Lucro é o lucro projetado, ou o lucro do ano anterior, né? Eu estou usando aqui o lucro projetado de 2022. Então você divide o valor de mercado pelo lucro. Imaginar aqui uma empresa que tem 100 bi de valor de mercado e vai dar um lucro de 10 bi no ano. Então a gente vai dividir 100 por 10, vai dar 10. Né? Significa que a empresa está sendo negociada a 10 vezes lucro. Se a empresa desse um lucro de 100 bi, e valendo 100 bi, 100 por 100, 1. Ou seja, quanto menor esse número, mais barato, quanto maior, mais caro, tá? Só para ter aqui um comecinho aqui, para as pessoas entenderem, né, o que é quem não entende o que são os múltiplos, mas são formas de avaliar empresas, né, de forma mais fácil, né? Existem várias formas de fazer, né, formas complexas. Essa aqui por múltiplo é uma das formas mais objetivas, né, mais fáceis para todo mundo entender, tá? Vou começar aqui pelo Banco Itaú. E o que eu vou mostrar aqui? Bom, essa tabela aqui mostra a evolução do lucro dos bancos, né, de 2016 para cá. Então o Itaú aqui entregou quase 27 bi. Estou com uma projeção de 30 bi para 2022, tá? Então, entregando aí um pouquinho mais do que ele entregou no quarto trimestre, já chega nesse lucro aqui, nada fora da realidade. O múltiplo dos bancos, né? Coloquei aqui, o atual está em 8,2. Mas aí, o que eu fiz? Qual é o múltiplo justo do Itaú? Então eu tenho que travar qual que seria o valor justo desse múltiplo, fazer a multiplicação pelo lucro que eu fiz, né? E aí eu acho qual é o valor justo, ou tecnicamente justo aqui, para as ações do Itaú. Os bancos negociaram sempre acima das 10 vezes lucro no passado, tá? Muito próximo ali das 12 vezes. Então o que eu coloquei aqui? Eu coloquei um intervalo, né? O meio, no centro do Itaú aqui, onde eu acho que é o fair, 12 vezes, mais uma escalonada, começando em 11, 11 vezes e meia, 12, 12 e meia e 13 vezes o lucro, para ver qual seria o upside que o Itaú tem. Tá? E nessa tabela aqui, o que a gente vê, tá? Se ele for negociado a 11 vezes lucro, ele deveria subir 33,5%. Se ele for negociado a 11 vezes e meia, quase 40%. 12 vezes, 45,7%, 12 vezes e meia, 51,7%, 13 vezes, 57,8%. Tá? Então é uma forma de achar qual o upside, qual o potencial de valorização que as ações do Itaú ainda têm. Tá? Pensando aqui, no meio desse range, 12 vezes, 45%. Eu acho fair. Um lucro de 30 bi em 2022 é um número bem alcançável, não tem nada de agressivo aqui. E 12 vezes o lucro também não é nada fora da realidade. E, considerando esses 30 bi de lucro, qual seria, né, ou qual pode ser o dividendo dele, né, o dividend yield, a taxa de dividendo? Distribuindo, aí eu coloquei um intervalo aqui, o Itaú distribui entre 60% e 70%, não distribui no passado por questões regulatórias, agora deve voltar a distribuir, mas o que a gente vê aqui? 40% vai que é baixo para o Itaú, daria 4,9%. 50 6,1%, 60 7,3%, 70 8,5%. Então, pensando numa ação conservadora, que está num bom momento, sólido, que tem um potencial de valorização entre 40% e 50%, mais um dividend yield entre 7 e 8%, eu acho bem descontado. Bom, eu comecei pelo Itaú, porque na minha visão é o banco mais premium. Eu setei ele essa 12 vezes aqui, preço-lucro. Vou mostrar daqui em diante o que eu vou fazer com os outros, tá, pessoal? E aí, também aproveitei para deixar aqui para vocês um relatório, uma agenda de dividendos que a Levante fez com as principais ações, né, ou quase todas, que vão pagar dividendos em abril. Então, quem quiser baixar, o link está aqui embaixo. Bom, segundo banco que eu trouxe aqui para essa análise, Banco Bradesco. Mas qual que é a premissa que eu tive? Né? Eu falei ali do Itaú. Considerei aquele intervalo, né, que próximo a 12 vezes que seria o justo. O Itaú, na minha visão, é o banco mais premium que tem. Então, ele tem que negociar a múltiplos mais altos que os outros. Em relação a Bradesco e Santander, pouca coisa, tá? Então eu coloquei aqui um deságio próximo a 9% do Bradesco em relação ao Itaú nos múltiplos, tá? Então o intervalo ficou 10, 10,5, 11, 11,5 e 12 vezes lucro aqui, o que seria o intervalo justo, né? E aí pensando nisso aqui, ele poderia ter um upside entre 48, né? Aqui nas 10 vezes, no meio, 11 vezes, 63% de potencial e no máximo ali, né, nas 12 vezes, quase 78% de upside. E quando a gente olha para os dividendos, né, qual que é o dividend yield esperado aqui? O Bradesco também sempre foi um banco que distribuiu entre 50% e 70%. Estou pensando nesse intervalo aqui. 50 daria 7,8%, 70 daria 10,4%, tá? O Bradesco mostrando que tem um pouquinho mais upside, porém, né, quando a gente olha para os resultados, ele teve um resultado um pouquinho mais duro ali, mostrou uns pequenos errinhos, por isso que eu gosto muito mais do Itaú,
pela questão da gestão, né? Comentei bastante sobre os resultados dos bancos recentemente no canal, quem quiser ver, vou aproveitar para deixar os vídeos aqui também. Terceiro banco, Banco Santander, é um banco menor liquidez, né? Mas quando a gente olha aqui, nessa mesma visão, e eu adotei as mesmas premissas que eu adotei para o Bradesco, né? Um deságio ali de quase 9% no múltiplo, né? Então a gente está falando aqui no intervalo entre 10 e 12 vezes, com 11 vezes lucro no meio dessa tabela aqui. Então ele teria um upside entre 24,9 a 49,9, um upside um pouco menor, né? O Santander foi o banco que, durante a crise, não provisionou tanto quanto os outros, então o crescimento dele nesses últimos tri tem se desacelerado, diferentemente dos outros, né? Principalmente do Itaú, que foi mais duro ali na crise, provisionou mais e agora tem surfado, né, essa melhora com um balanço bem sólido. E o dividend yield, né, pensando aqui entre 40% e 70%, a gente vê o que é um range entre 5% e 8,7%, né, de yield ao ano. Um bom potencial, né, mas como eu disse, ali o Bradesco e Itaú são melhores, né, nos números, e eu tenho minha preferência aí pelo Itaú nos privados. E aí quando chegamos no último aqui, no Banco do Brasil, que é um banco público, né? Então, o Banco do Brasil sempre foi negociado com muito desconto em relação aos privados, por uma questão óbvia, né? O controlador é estatal, então muitas vezes aí, não age da forma que uma empresa privada, né, ou com controle privado deveria tomar as decisões. Isso tem que estar no preço, sempre teve, né? E aí, para fazer esse cálculo aqui, dessa mesma forma, que eu coloquei o Banco do Brasil ser negociado com 40% de desconto em relação ao Itaú, que é mais ou menos o desconto médio aí em momentos fair, vai? Seria um desastre nas estatais. E o que nós temos aqui? Então, considerando o intervalo entre 6,6 vezes lucro e 7,8 aqui, né, no topo do range, quanto o Banco do Brasil teria para subir? Tá? Então, entre 51,5, né, no meio desse range, 65,3, até, né, quase negociado a 8 vezes lucro, que não é nenhum fim do mundo, né? Itaú sendo negociado a 12, Banco do Brasil a 7,8, é justo. Um upside de 79,1%, tá? E aí, vamos ver o que isso geraria de dividend yield, tá? Pensando aqui em 2022, né, no ano contábil. Então, se o Banco do Brasil distribuir 40%, a gente está falando de dividend yield de 10%. Então, é uma porrada. O Banco do Brasil, sim, está descontado, né? Ele distribui entre 40% e 50%, vai mais a média ali do Banco do Brasil, por uma questão de funding, mas mesmo distribuindo menos do que os outros, ele tem uma porrada para dar. Se ele distribuir 50% e conseguir entregar o lucro que ele tem colocado, né, a gente vê um dividend yield de 12,5%, no limite, distribuindo 70%, que não é, acho que não é o lógico aqui, poderia distribuir 17,5%, mas aí a gente vê que está barato, tá? Lógico que tem risco, né, por isso que ele é tão descontado, né, pessoal? Mas essa é a visão que eu queria passar para vocês, né, pessoal? Os bancos estão descontados, olhar um pouquinho para essa sensibilidade, né, do lucro, do que esperar, de quanto deve valer, quanto pode entregar de dividend yield, tem valor, o macro tem ajudado, o fluxo tem ajudado. São posições teoricamente conservadoras, né? Quando a gente olha para os números, para o valuation. Então gosto bastante, acho que vale ter na carteira sim. E como eu falei, né, vai ter sorteio de garrafinha e livro, então comenta se vocês têm essas ações. Eu deixei todos esses gráficos, né, tabelas no meu Telegram, então entra lá, baixa já esses gráficos, dá uma olhada com calma e tem agenda de dividendos de abril da Levante, né, com todas as empresas que vão pagar dividendos, proventos aí em abril, então aproveite para baixar. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.